Olá pessoal, graça e paz, que grande alegria poder estar falando aqui com todos vocês. Estamos em mais um programa Farol Doutrinário que fala diretamente com toda a nossa família Verbo da Vida, como também com toda a família que está espalhada, pelo corpo de Cristo, que está conectada à palavra da fé e a todo o avanço que nós estamos tendo. E hoje vamos ter um tempo maravilhoso e muito especial, né, Miriam? Olá, querido, seja bem-vindo a mais um programa e a gente está com muita expectativa, porque vai ser um tempo tão poderoso que vai ser liberado palavras para nós, então gera expectativa. E nós estamos aqui com uma pessoa ilustre, que nós temos um carinho tão grande por ele, e é o pastor Humberto. Isso mesmo, o pastor Humberto Albuquerque, ele é supervisor das nossas igrejas Verbo da Vida, lá na região metropolitana da Grande Recife. É um grande amigo, como Miriam mesmo expressou, a gente tem uma conexão já de muitos anos e sempre somos muito abençoados, por aquilo que é liberado através da sua vida. E pastor, é uma grande honra poder ter o senhor aqui nesse programa, Farol Doutrinário, que tem mesmo como objetivo manter vivo o DNA daquilo que a gente tem como crença no Ministério Verbo da Vida. Seja muito bem-vindo. Então, obrigado pelo convite, é uma grande honra, poder servir ao Senhor através desse ministério e as vertentes que o ministério tem feito, em muitas coisas, e uma delas esse programa, vamos dizer assim, esse momento aqui, Farol Doutrinário. Para mim é muito bom poder estar aqui junto para compartilhar algo do nosso coração. E obrigado pelo convite aí. Eu sei que você aí vai ser muito abençoado, viu? Glória a Deus. Isso mesmo. E aproveita aí, você que entrou agora conosco, compartilha esse vídeo, curte, libera aí nos grupos da sua igreja, dos seus departamentos, para que mais pessoas possam ser alcançadas com tudo aquilo que a gente vai discorrer no decorrer desse programa. Vai ser um tempo realmente muito especial, E para a gente começar nessa rica oportunidade, pastor, a gente sabe, que o Ministério Verbo da Vida, ele nasceu mesmo dentro dessa base, do sobrenatural, do mover do Espírito Santo. A gente, claro, tem uma base de ensinamento muito forte através das nossas escolas, nas igrejas. A gente sempre considerou muito o ensino, mas também, desde o pastor Bud e também a nossa diretoria e liderança, tem mesmo uma grande consciência da necessidade, de manter o mover do Espírito, de manter as manifestações, o sobrenatural em nossos cultos. Eu lembro de uma coisa que o pastor Bud fala no livro dele, Somos Ungidos, que ele disse, mesmo que eu seja o único que permaneça pregando, sobre os dons espirituais, eu vou continuar pregando. Ele traz uma ênfase da necessidade dos dons estarem em manifestação, e o Senhor também está ensinando, ensina uma disciplina na escola de ministros chamado Conhecendo o Mover do Espírito. Então, qual seria, o conselho, o que o Senhor traria como iniciativa disso ser mantido, em nossos cultos e tudo aquilo que estamos desempenhando como Ministério Verbo da Vida? Eu acredito que esse é um pensamento de Deus mesmo, do próprio Senhor Jesus registrado no Evangelho de Marcos, essa questão desse equilíbrio, a palavra e o mover do Espírito, porque quando os discípulos eles vão obedecer a uma ordenança, que é chamada Grande Comissão, eles pregavam a palavra e o Senhor cooperava com sinais e prodígios e maravilhas, Amém. Então, a palavra, ela é o trilho. Eu gosto de dizer que não existe unção liberada, nem o mover do Espírito antes de ter uma palavra. Isso é desde Gênesis capítulo 1, quando o Espírito pairava, sobre a face da terra, estava sem forma e vazia. E o que o Espírito esperava, como se ele estivesse esperando algo para se mover, a palavra, E disse Deus, haja luz. Então esse pensamento do fundador do Ministério Verbo da Vida, o saudoso apóstolo Bud Wright, e esse pensamento sempre teve no coração de Guto, de nossas igrejas, e até mesmo a escola bíblica, ser molhada, com vida, não somente a letra, não somente informação, mas aquilo que vai ser informado ao aluno no Rema, ter a oportunidade, da demonstração do Espírito com aquilo que a gente fala, O mais importante é importante o que a gente fala, mas o mais importante é aquilo que o Espírito Santo vai fazer com aquilo que a gente fala. Amém. Então essa parceria, esse entendimento do Ministério Verbo da Vida deve ser celebrado, deve ser honrado, não porque é um capricho do ministério, mas isso é bíblico, isso é um pensamento de Deus, essa parceria. E 2 Coríntios 3:8, nós estamos no Ministério do Espírito,
Eu creio que isso é muito bom. Eu creio que todos, né, pastores, ministros, né, professores, entender esse agir do Espírito Santo, que são várias maneiras que ele vai agir, né, de muitas maneiras. Até mesmo Jesus operou em Lucas capítulo 5, diz que ele estava ensinando, mas havia poder para curar. Que é aquela descida do paralítico pelo teto. Então Jesus estava ensinando, mas havia poder. Então até os nossos ensinos, ele deve estar carregado de poder, né? Então eu acho maravilhoso isso, né? A gente celebrar isso aqui nesse farol doutrinário, e a gente pode conversar mais um pouco aí que vocês tiverem no coração aí, pra gente trocar uma figurinha aqui. Amém. Eu creio que vai ser bom. Aí você já começa a compartilhar também, chama pessoas, ainda dá tempo para você estar assistindo e sendo abençoado. Pastor, um tema bem presente em suas ministrações é relacionamento com Deus. E nós sabemos que uma vida corrida, né, a vida no ministério, ou até mesmo uma vida no secular, ela vai exigir que a gente dê pausas, que a gente pare mesmo para buscar as orientações que Deus tem para a nossa vida. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Amém. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas eu acho bem interessante, né? Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Isso. Então, esse esperar em Deus é algo muito glorioso, né, para a vida de qualquer pessoa. Como o Deus Todo-Poderoso vem habitar dentro da gente, o Criador de tudo, na pessoa do Espírito Santo, vem morar dentro da gente e a gente nem conversar com Ele. A gente precisa mesmo. Na realidade, o fato dele estar dentro de nós não é porque a gente precisa dele numa hora de pressão, numa tribulação, somente, ou um dia ou outro, ou alguma coisa nesse sentido. Não, é a cada respirar, a cada momento você trabalhar. O irmão Reagan fala sobre treinar o seu espírito, né? Naquele livro, O Estudo da Fé Bíblica, o último capítulo, ele fala sobre como você treinar o seu espírito. Então, nós nascemos de novo e precisamos desenvolver crescimento espiritual. E uma das maneiras de você crescer espiritualmente é você ter tempo de oração em outras línguas, é tempo de você orar também com entendimento, né? E você diz, algumas pessoas, mas como você falou, né? Realmente é muito corrido, as agendas cada vez mais vão aumentando, mas a gente precisa ter essa agenda também de oração. Sim. Né? E às vezes não é necessariamente 2, 3, 8 horas de oração. Se puder, glória a Deus, bênção demais. Mas é você colocar suas afeições em Deus, em tudo aquilo que você vai fazer no dia a dia, né? Você ter momentos no carro e dizer, pai, eu estou indo para um lugar, Senhor, e eu queria que o Senhor me orientasse melhor. Eu preciso da sua sabedoria. Eu sei o que eu posso falar, mas eu preciso da sua sabedoria. Então, são momentos de relacionamentos que você vai ter no carro, no ônibus, na praça, todo. E tem alguns momentos que é mais intenso, é algo que vai mudar a tua jornada, vai mudar a tua vida, vai transformar você em alguma situação. E essas são as orações que você passa mais tempo no quarto, sozinho, né? Então, eu creio que isso é muito importante, a gente estar sempre lembrando, né, dele, né, porque nós vivemos por meio dele, né, e é a nossa vida, né? Paulo é tão ousado nisso que em Colossenses capítulo 3, verso 4, ele diz que a nossa vida é Cristo. Então, a minha vida é Cristo, mais específico. Eu entendo que Paulo estava dizendo, nem vida eu tenho mais. Sim. A vida que eu tenho é a dele. E ele fala isso em Gálatas, né? 2, 18 e 19. Eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E eu entendo isso. E cada vez mais eu falo para mim mesmo sobre isso, que quando a gente entende a nossa insignificância sem ele, nós vamos entender o nosso significado com ele. Sim. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, que aquele que se une ao Senhor, aquele que se une ao Senhor no Espírito é um só com ele. Então não existe mais nada na minha vida, nem na vida de um crente nascido de novo, fazer coisa independente de Deus. Eu não sei quem falou isso, mas independência no reino de Deus é morte, né? Então, numa decisão de Adão, arrastou toda uma humanidade para o pecado. Mas também uma decisão de um homem ungido chamado Jesus, né, abriu a porta do favor de Deus para trazer tudo de volta, né? Muito mais, né, a graça abundante vai fazer do que a desobediência. Então a obediência é mais poderosa de Jesus. A obediência de Jesus é mais poderosa do que
a desobediência de Adão. Para fechar essa pergunta, eu creio que a gente tem que ser como um respirar mesmo, né? Sim. É algo que eu fui muito abençoado pela disciplina para a oração. Mas eu não acredito que o evangelho foi estabelecido para ser ministrado pela disciplina. Ela tem o seu valor, tem o seu lugar. Mas eu creio que o evangelho foi estabelecido para viver pela revelação e não pela disciplina. Mas a disciplina ajuda enquanto você não tem revelação. Então, por exemplo, essa disciplina de orar me ajudou muito, mas ainda hoje me ajuda em algumas situações, a disciplina, mas eu tenho me rendido a um lugar onde eu sinto falta. E é como você começa a desenvolver essa maturidade, você fica com mais consciência do seu Pai Celestial. Eu sinto falta de falar com Ele. Então, quando você começa a sentir falta, né, rapaz, já acordo de manhã com aquela paixão. Então, isso foi criado porque iniciou a disciplina, mas a disciplina não é o alvo. O relacionamento vivo, de coração para coração, ele vai vir se você permanecer perseverando através da disciplina. Não, Humberto, você vai orar e fica aí. A disciplina faz isso. Então, isso eu acho que isso é o chão da gente, é a força da gente, é o nosso respirar. Deve ser um estilo de vida, né? Essa questão do relacionamento com Deus. Muito bom. Maravilhoso. É a base de tudo, né? Amém. Tudo é construído a partir disso. Creio que você está sendo ricamente abençoado com tudo que está sendo exposto aqui. Esse programa tem mesmo como intuito, né, trazer a base e o fundamento daquilo que a gente tem como Ministério Verbo da Vida. Se você entrou agora e está conosco aí ao vivo, aproveita para compartilhar e continuar sendo abençoado com tudo que a gente está falando e demonstrando aqui. Dentro, né, pastor, das suas funções, o Senhor, uma das principais é a sua supervisão, né, que abrange tantos pastores, ministros, e é notório, né, a forma como o zelo que o Senhor tem de sempre manter a igreja conectada, né, a igreja em específico, né, porque o Senhor é pastor-presidente como a Igreja Verbo da Vida Zona Norte, mas todas as igrejas que estão conectadas à sua supervisão, ao que está no coração da nossa liderança. O Senhor sempre traz a sua equipe aqui, sempre tem essas visitas e traz para eles esse senso, né, de estar conectado a essa visão, né, que nasce a partir da diretoria do ministério. E como o Senhor tem colocado isso na prática, né, junto aos pastores que estão sobre a sua supervisão, né, quais são os desafios também que abrangem esse tipo de posicionamento? Bem, eu acredito que existem regras que são escritas, né? Eu aprendi isso com o Jason, né, o general que esteve aí na conferência. Ele me falou uma coisa interessante. Existem regras que são escritas e existem regras que não estão escritas, mas são regras. Uhum. Uma delas é o bom senso, né? A sensibilidade de você tomar iniciativa, né, de estar mais afinado com a sua liderança do que qualquer outra coisa, né? Eu entendo que para mim isso sempre foi muito importante, mesmo na época, né, de não estar nem pastoreando, eu sempre gostava de vir aqui, porque eu sabia que tinha algo acontecendo, tudo nasceu aqui, né? Existia o meu pastor, que era Walter na época, mas existia pessoas que estavam acima deles e eu trabalhava, né, numa empresa que atendia o mercado de Campina Grande também. Então eu sempre visitava, olhava, conversava, tudo. E foi crescendo, né? A gente sempre tinha esse desejo de vir mais, mas aí quando trouxe o tempo mesmo de pastoreio, né, de ministério itinerante, pastoreio, eu sempre comecei a participar, nunca faltei uma conferência de ministro, porque eu tinha para mim, embora nunca fui obrigado, embora fosse uma convocação, mas não era aquela coisa, né, obrigado. Eu entendia que era uma regra para mim que não estava escrito, que eu tinha que ir, né? E isso surgiu no meu coração desde cedo e eu louvo a Deus porque o que tem acontecido na minha vida, na minha esposa, nos meus filhos, é fruto de toda uma cobertura que esse ministério proporciona, né? Eu sei que a gente está servindo a Deus, mas Deus nos envia para servir a Ele através dos homens, né? Então a gente serve a Deus através do Ministério Verbo da Vida, né? E eu gosto de dizer, sem nenhum tipo de fantasia, que para mim o Ministério Verbo da Vida não é somente uma instituição, para mim é uma família,
né? E dentro da família, né, existem os bons momentos, existem os momentos de desafio. E eu nunca deixei de ser abençoado por vir em Campina Grande. Todas as vezes que eu venho em Campina Grande, sozinho uma época, mas agora com minha equipe, né? E também estimulando alguns pastores pelo Brasil afora, de fazer esse investimento, né? Não só nas conferências, porque nas conferências o pessoal da diretoria, vocês ficam tudo muito ocupado em atender todo mundo através do púlpito, né? Mas eu estimulo as pessoas, cara, faz um investimento. Que investimento, Humberto? Cara, vai em Campina Grande, cara, bater papo lá, conversar, ficar naquele ambiente, né? Eu empolgo mesmo, inspiro as pessoas. Eu morando aqui a 2h30, 3 horas de distância de carro, cara, e não vim aqui, tá doido, né? Para mim é socorro bem presente, né? Desde a época do apóstolo Bud, eu vinha só. Às vezes eu chegava, Edgley, Júnior, vamos ali, não, você arruma aí, vamos ali. Aí vamos ali, quando ele entrar no carro, eu saía, disse, o senhor tá indo pra onde? Rapaz, a gente vai pra Campina Grande, rapaz. Liga aí, diz aí tua esposa aí, a esposa de vocês, tu vai dar uma volta em Campina Grande. A gente vinha fazer um bate e volta. A gente vinha aqui, conversava tudo, respirava, ria, brincava, descompensei muitas vezes aqui. Talvez não parecesse para vocês, né, que estavam aqui recebendo a gente vinha para cá, não era nada demais, era só estar com vocês, rir, conversar, orar, ler uma palavra, e rapaz, a gente voltava, era uma vacina de 4 meses, que a gente ficava cheio de fogo, animado, só em estar junto, né? Porque eu creio muito, o ambiente decide o que vive e o que morre, né? Então esse ambiente da fé, de onde Deus demarcou Campina Grande, né? Demarcou o Ministério Verbo da Vida, é um marco que tem. Então não é uma idolatria, né? É uma inspiração que você vai ter, né, daquilo que está sendo produzido, né? Eu digo que o Ministério Verbo da Vida é uma solução, né? É uma fábrica de solução para assistenciar as escolas e as igrejas, né? É difícil você encontrar um ministério que tem uma máquina, uma fábrica de soluções. Vocês ficam pensando o tempo todo aqui como ajudar melhor as escolas e como ajudar melhor as igrejas, né? Então, para mim, Fernanda, é maravilhoso, né? Eu não sei se você quer fazer algo mais específico nessa pergunta, mas se está abrangendo aí aquilo que vocês queriam compartilhar, eu fico muito feliz mesmo. E para mim não é peso, né? Ter que sair tudo, né? A gente já vem com alegria. É bem verdade que sempre vai ter momentos, né, que você está tão atarefado aonde você está, que você não vai ter aquele inspiração, mas às vezes que eu vim para cá foi no momento que minha agenda estava lotada. Eu disse, para tudo. Para, pelo amor de Deus. Abrir espaço. Vamos embora lá para Jerusalém. Tô brincando, viu, gente? Vamos embora lá para Campina Grande. Vamos ouvir outras coisas. Porque a gente fica tão focado no foco que a gente esquece que tem alguém sobre nós. Sim. Né? Isso mesmo, muito bom. E é notório, né, na saúde espiritual do que Deus confiou ao Senhor, à sua equipe, essa conexão que é mantida por dentro, né? E não só por dentro, mas externamente também. Existem alguns preços, né? Sim. Que nós precisamos estar dispostos a fazer para ter também os benefícios, né? Como você falou, todas as vezes que vinha para cá, saía cheio de resposta, soluções. Verdade, isso mesmo. E coisas assim que realmente definiram mesmo alguns destinos da nossa vida, algumas escolhas que a gente ia fazer. E a gente olhou aqui, ouviu tudo, e, meu Deus do céu, que livramento. Rapaz, às vezes o cara acha caro. Eu sei que tem pessoas que moram longe aqui de Campina Grande, às vezes o cara acha caro, né? Como alguém diz, acha caro. Não, cara, é muito caro, a gente vinha lá e não sei o quê. Cara. Caro, bicho. É a ignorância. Aí você vai pagar caro demais pela ignorância. Vale a pena pagar para ter sabedoria, né? Com esses homens de Deus aqui, com essa máquina, né? de Deus ungida, né? De trazer para a gente uma frase, uma palavra que você vinha aí pegar aqui, pode mudar destinos, cara, do teu ministério, da tua vida pessoal, do teu relacionamento conjugal, uma série de coisas.
É um terreno muito fértil. Maravilhoso. Amém. O pastor Humberto, ele é casado com Cristiana Albuquerque. E é uma grande bênção para o nosso ministério. Janeiro é 29 anos de casado. 29 anos de casado. Muita coisa para nos ensinar. Tem 2 filhos, Murilo e Gabriel. E agora está com o netinho. Noah. Acertamos. E a gente desfruta mesmo da influência de casal na vida de vocês, né? E influencia tantas outras pessoas. Mas, pastor, Cristiana, ela sempre foi muito presente, né? Sempre foi aquele braço forte, uma mulher forte, um auxílio, suporte, né? Como esposa de pastor, como dona de casa, como mãe. Verdade. E dentre outras qualidades. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, a importância, né? Da mulher se levantar mesmo com esse auxílio para o seu esposo, né? Como esposa de pastor. Cristiana vai ser uma das nossas preletoras da Conferência de Mulheres desse ano 2024. Então, gera expectativa no seu coração em outubro. Vamos estar aqui juntos para estar desfrutando de um tempo tão poderoso para a mulher. A mulher gosta de se juntar e vai ser muito bom. Nós vamos crescer espiritualmente. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mesmo, né? Dessa questão da... Aproveitando o Cristiane, né? Ela tem esse exemplo, né? Amém. Essa referência mesmo como uma esposa de pastor. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Amém. Eu consigo enxergar em Cristiane, desde o início, muita coisa que eu acho que nem ela nem eu sabíamos que tinha um fundamento bíblico, né? Que é essa questão da mulher ser sábia e dar a ela a condição de edificar. Né? Quando uma mulher é sábia, ela é capacitada para edificar. E pensando nisso, desde o início, né, quando nós decidimos, né, a entrar no Ministério Tempo Integral, antes disso também, mas isso aí foi um divisor de águas. Ela foi a primeira investidora do nosso ministério. Ela disse, olha, não tem problema, né, eu sei que você está direcionado por Deus, eu concordo, vá, que eu vou trabalhar, hein? Se você não conseguir nada, de nenhum centavo, nem se preocupe, Deus me dá saúde, né? Me dá força para eu trabalhar isso com um menino em casa, né? Que era, na época, Murilo, né? Ainda a Gabriel ia nascer, há muitos anos atrás, e ela foi a primeira investidora mesmo do nosso ministério, né? Então, é desafiador você trabalhar muito lá fora, a igreja era pequena, que eu servia, não tinha uma condição financeira, e você chegar no final do mês, você não tem um centavo, mas a sua esposa chegar e dizer, meu filho, não fique preocupado com isso, eu já disse, fique em paz, isso aqui é um tempo, né? Eu estou semeando algo que um dia a gente vai colher. Então, isso vem de longas datas, né? A gente está com 26 anos... Os bastidores, né? 26 ou 27 anos de ministério. E Cristiane sempre foi esse nome mesmo, né? Uma coluna, né? Nos bastidores. Quando você olha para um prédio lindo e maravilhoso, você não aprecia a coluna, né? Então, quem não é visto não é apreciado. Mas ela sempre foi muito desprovida de elogio, né? Ela sempre foi firme, né? Eu acho que Deus criou essa estrutura nela mesmo para estar junto comigo, né? E essa parte de discrição, né? Vale mais do que muitas joias, né? Salomão fala. E existem várias características, né? de mulheres que têm discrição, mulher sábia. Por exemplo, não existe aplauso para uma edificação. Por exemplo, já teve muito esse prédio novo aqui que tem, né? Já teve salva de palma para muitas pessoas, mas ninguém lembra do pedreiro. Ninguém lembra do cara que colocou o tijolo, fez o fundamento. Que é tão importante que é tão importante quanto, né? Então, esse tempo dela de bastidores, eu lembro muitas vezes também de Mama Jane, né? Mama Jane tirava as fotos do pastor, por isso que até eu lembro alguém comentando que ela não estava em muitas fotos antigas, mas não é que ela não queria, é porque ela estava servindo ao ministério do marido, do apóstolo Bud, né? Então, assim, Cristiane sempre foi muito, assim, de bastidores, né? De vez em quando Deus dá uma palavra a ela, eu acho que esses anos todinho, acho que 4 ou 5, 6 vezes no máximo ela ministra, né? Então, Cristiane, quando vai ministrar uma palavra, ela fala como se fosse uma dona de casa, falando para um monte de filhos e filhas, né, sentada. Então, ela bate um papo ministrando, né? Mas é impressionante quando ela abre a boca no púlpito, né? Ela fala coisas tão simples, tão básicas, mas a presença, né, de Deus vem e é contagiante, né? Porque eu sei que muita gente pode ministrar uma palavra,
mas uma palavra carregada de histórias, de bastidores, de honestidade, de integridade, né, de superação, ela vai com uma força muito grande, mesmo Sim. que seja simples. Eu costumo dizer que simplicidade não é ausência de poder. Simplicidade é algo acessível, né? Então, eu fico feliz por essa sua pergunta, porque eu tenho certeza, mas certeza mesmo, que nós não chegaria, não é palavra solta no ar, eu não chegaria onde eu estou se não tivesse esse apoio dela com os meninos, né? Passei muito tempo fora no Ministério Itinerante, ela guardou os meninos, né, nesse sentido de não perder a identidade de filho, né? Essa coisa de edificação mesmo. Eu digo para ela, Cristiano, tu me mima a mim tanto. Eu sou tão mimado por ela que às vezes eu vou por lugares sozinho, como eu tô agora, essa semana aqui em Campina Grande. É diferente. Todo errado, meu amigo. Eu não sei pra onde é que vai a coisa. É estranho. Tudo. Não sei, aí bota um negócio, tudo, aí tem que ela não tá aqui, tudo. Pelo amor de Deus. Então, é bem desafiador. Então, é uma grande mulher de Deus. Ela ficou bem assim... espantada com o bispo, pelo amor de Deus, o apóstolo Guto, Sueli me chamou para o que é que eu vou fazer. Ele disse, não, nós precisamos de pessoas que têm história de bastidores. Sim. E de lealdade a esse ministério, porque o tema desse ano são raízes, e vocês são raízes pra gente, né? Amém, isso mesmo. Maravilhoso, é isso mesmo. E vocês são esse a gente fica sem exemplo. palavras, né? Esse grande exemplo de integridade, de honra. É verdade. E Cris realmente é um grande exemplo, né, para todas as mulheres, né, Verbo da Vida, como também todas aquelas que estão debaixo da supervisão, né, da sua região. Então, Cris, um grande abraço aí quando você estiver assistindo. Eu só queria fazer um acréscimozinho aqui, bem rapidinho. Claro. Acho que vai ajudar muita gente. A Bíblia fala, né, sobre a importância da discrição. Deixa bem claro. A discrição do homem ou da mulher o torna longânimo, paciente, e sua glória é perdoar injúrias, né? E pensando sobre outros textos, né, da discrição, a característica de pessoas que têm discrição, né? Eu acho que isso pode ajudar muitas mulheres, esposas de pastores, tudo. Essa característica de pessoas que são discretas, né? Que têm a discrição. Sabedoria para evitar ações, atitudes e palavras danosas, conselhos sábios para oferecer. Rapaz, essa discrição que Cristiane tem para liberar conselhos sábios nas reuniões que a gente tem para traçar o crescimento da igreja, da supervisão, da coordenação de várias igrejas lá, das escolas. É impressionante como ela tem algo assim, bem simples, mas que dá uma mudada. Não? E eu quero que você entenda isso, né? Celebre esse momento de discrição, de bastidores, você esposa ou você meu marido também. E eu vejo isso muito interessante, quero fechar com isso aqui. A discrição é o vigia que protege dos problemas que as palavras podem causar. Olha que interessante. A discrição é o vigia que protege você dos problemas que as palavras podem causar. Então ela é muito comedida. Você sentar, você vê ela por aí, ela é bem caladinha, né? Então, mas também quando ela solta... é profundo. Beleza? Eu só queria compartilhar isso aí, acho que pode ajudar alguém aí. Com certeza. Maravilhoso, pastor. Muito obrigado. E você que está nos acompanhando aí, comenta, né, dá o seu like, como também compartilha com outras pessoas que vão ser alcançadas por aquilo que estamos transmitindo nesse momento tão especial. E, pastor Humberto, né, para nós caminharmos para o fechamento dessa oportunidade, a gente gostaria que o senhor pudesse dar uma mensagem, né, a todos que estão nos acompanhando. Temos várias pessoas de várias partes do Brasil, né, e do mundo, porque a família Verbo da Vida vai além, né, da fronteira, vai além do território nacional. Nós estamos mesmo em uma fase de expansão e muitas pessoas estão sendo alcançadas, né, pelo Brasil, né, pelo mundo inteiro. E como o pastor Bud, né, liberou da parte de Deus que o Verbo da Vida iria para todas as nações. Então, temos pessoas de várias nações, de outras partes que estão nos assistindo agora. E um dos valores, né, do nosso ministério é fervor de espírito. Né? Nós zelamos para que isso seja mantido, né, de uma geração para outra geração. Então, gostaria que o senhor pudesse dar uma mensagem, né, a todos que estão nos assistindo sobre como se manter, né, debaixo desse fervor de espírito. Amém, gente. Muito bom. Vamos lá, né? Então, gente, o que tem ardido no meu coração nesses últimos dias, eu acredito que a gente não precisa nem muito, né, de ser tão maduro espiritual, você nascido de novo, tem o testemunho no seu coração de alguma maneira de que realmente estamos nos últimos dias.
E eu creio que a gente está na iminência de um grande arrebatamento, né? E eu creio que Deus tem mais poder para construir do que o diabo para destruir. Deus tem mais poder mesmo para justificar um pecador do que o diabo mandar para o inferno. Amém. Eu creio também que cada pessoa que está lá fora no mundo, eles são um pré-crente. Nunca esqueça disso. Jesus morreu por essas pessoas. Amém. Então eu creio que nesses últimos dias, pastor, eu já vi pastor Bud, né, orando muitas vezes por uma unção evangelística, né, aumentada nesse ministério. Eu creio que isso está surgindo de uma certa medida e vai crescer mais. Mas eu queria também aproveitar essa oportunidade que vai chegar em muitos lugares, esse entendimento de busca ao perdido, né? Atentar mais, né, para a agência de missões, atentar mais para os missionários, atentar mais para essa busca ao perdido. Eu creio que isso está sendo queimando no coração de muitas pessoas por aí afora, o mover do Espírito, trazendo esse entendimento mais ainda por causa dessa iminência, né, de um arrebatamento. E eu creio que a gente vai ver a maior pescaria de pessoas sem precedente em todo o mundo, eu creio nisso. E nós não vamos conseguir fazer isso sem o mover do Espírito. Não vamos fazer isso sem conhecer, interpretar as estações pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, se mover pelo Espírito. Isso é maravilhoso. E aqui tem um texto aqui bem interessante em Romanos 15, 13. O Deus da esperança. Essa palavra esperança pode ser também aplicada como expectativa. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Sabe, Miriam e Fernanda, eu tenho, assim, às vezes me assustado um pouco. Algumas pessoas têm mais fé para a volta de Jesus do que fé no Evangelho. E para Jesus vir, não precisa da nossa fé. Ele, com fé ou sem fé, ele vai vir. Mas nós precisamos desenvolver fé no Evangelho, né? Porque Jesus vindo, ele não vai mudar o mundo. Jesus vindo, a gente vai subir. E depois vem juízo. Quem vai mudar o mundo é Jesus, sim, através do seu corpo. Amém. Sobre a igreja. E a gente precisa descobrir, entender que nossa missão não é ir para o céu. Nós não fazemos nada a não ser crer para ir para o céu. Ir para o céu é o nosso destino. Nossa missão é aqui na terra. A gente foi ungido para desenrolar bronca. A gente foi ungido para ser luz. Foi ungido para ser sal. A gente está aqui e precisamos entender, porque são 2 desejos que Deus tem. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que é que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade, né? Amadureça, desenvolva, né? Mas Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então são esses 2 desejos. E esse é um desejo de Deus. Nós temos uma estrutura maravilhosa de palavra, né? de crescimento, né? Doutrinário cada vez mais. Que coisa maravilhosa. E sabe, eu creio que essa tocha, né, missionária no ministério, né, vai arder mais. E essa expectativa mesmo no poder de Deus. O irmão Reg, nos cultos de avivamento, nos momentos de oração que ele chamava o povo dele para frente, quando ele pastoreava, ele perguntava às pessoas: o que você está esperando? Alguns diziam: não, eu só vim orar, eu não estou esperando nada não. Ele dizia: então é nada que você vai receber. Então Deus trabalha com expectativa, né? Deus criou um homem só para fazer propaganda de Jesus, João Batista. João Batista não teve nenhuma operação de milagre, João Batista não curou, João Batista não, nesse sentido do sobrenatural, mas João Batista era o sinal sobrenatural. E João Batista, ele veio anunciar Jesus. Olha, vocês estão pensando que eu sou poderoso? Quem está vindo aí, eu não sou digno nem de atar as suas sandálias, né? Então, João Batista trazia a expectativa de que Jesus viria. E Jesus enviava discípulos na frente: olha, vai na frente, vai anunciando que eu vou chegar. Então, essa questão de expectativa é que está ardendo no meu coração para fechar esse momento aqui contigo. Expectativa no poder do Espírito Santo. Em 2 Crônicas 16, 9, diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Qual o propósito de Deus estar com os olhos sobre a terra? Para se manifestar. Se manifestar. Deus quer se manifestar. Mas para quem? Para aquele cujo coração é totalmente dele. Sabe, irmão, se você queimar no seu coração fome e sede por Deus, desenvolver esse queimor, esse arder no coração, paixão mesmo, entrega, rendição ao Senhor,
tenha certeza que ele vai se manifestar na praça através de você, nos ônibus, no escritório, no seu trabalho, sabe? Os seus lugares que são convenientes e normais vão deixar de ser conveniente e normal, vai ser cheio do fogo, cada lugar que você for. Eu creio que nesses últimos dias nós vamos aprender mais do que nunca a liberar esse fogo, a liberar a presença de Deus por onde a gente passa, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra para se manifestar para aquele cujo coração é totalmente seu. E eu quero encerrar com esse versículo aqui. Ele diz, deixa bem claro para nós aqui, esse eu fecho com esse, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Isso é tão maravilhoso que Jesus deixa muito claro em João 14, 12. Ele diz, olha, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as obras que eu fiz e outras maiores você fará. Aí tem uma vírgula, aí ele diz, por quê? Você vai fazer o que eu faço, se você crer em mim, e vai fazer outras melhores. Ele vai dizer por quê? Porque eu vou para o Pai. Como assim? Porque João 16, 7 traduz esse porquê. Ele coloca o porquê. Porque eu vou para o Pai, e se eu não for para o Pai, o Espírito Santo ele não vem. O que Jesus estava dizendo? É para o vosso bem que eu estou indo. Está vindo o Consolador. E sabe, irmãos, ele veio naquele dia de Pentecostes. Foi algo glorioso, aquele som, aquele vento impetuoso, né? Transformou num dia uma cidade. A cidade de Jerusalém foi transformada. A cidade que matou Jesus passou a ser a cidade que se arrependeu para receber Jesus. Esse foi um dia especial. Yes. Amém? Então pensa sobre isso, cria expectativa, não fica sendo definido pelo que você vê no mundo, seja definido pelas Escrituras. Não fica olhando do lado de fora, mas olha por dentro, porque o maior está dentro de nós. Então, era isso aí que eu queria compartilhar. Glória a Deus. Nossa, muito bom, maravilhoso. Creio que você aí também foi ricamente abençoado, né, Miriam? E você ainda pode compartilhar com outras pessoas. Compartilha nas suas redes sociais. Que tempo precioso. Pastor, muito obrigado. Foram poucos minutos, mas com tanto acréscimo para a nossa vida. Isso mesmo. E a cada primeira semana de cada mês, você vai ter acesso aí a mais um programa Farol Doutrinário. E sempre vamos trazer pessoas, né, que fazem parte da essência, da raiz do Ministério Verbo da Vida e que tem se mantido, né, nessa chama da fé, nessa chama do mover do Espírito. E dentro daquilo que nós temos como valor e como base, como missão, que a palavra da fé seja pregada em todo o Brasil e em todas as nações. E estamos debaixo desse mandato divino. Então, pastor Humberto, muito obrigado, né, pela sua presença, pelo seu tempo, né, aqui conosco. Nós sabemos das muitas atividades que estão debaixo, né, da sua liderança, das suas mãos. E o Senhor abriu esse espaço aqui para poder estar conosco. Então, muito obrigado pela oportunidade e sei que vai abençoar muitas pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Obrigado, foi uma grande honra aqui estar com vocês. Só deixar uma pergunta aqui para a turma que está vendo aí. Você confia mais na sua habilidade de fracassar ou na habilidade de Deus de te sustentar? Valeu. Olha aí, hein? Pergunta. Uma boa frase para você meditar aí no resto do ano. E, queridos, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. E a gente se vê no próximo programa Farol Doutrinário. Até a próxima.